estamos aqui mais uma vez. Queremos louvar a Deus por essa mesa reunida. Uma mesa, vou chamar de mesa histórica, né? Acompanhado aqui mais uma vez do meu amigo, companheiro, pastor Nilson Jordão. E hoje nós temos aqui a presença, né? Ou a presença no plural, de um casal aí que é muito querido por nós, que é o evangelista Sérgio e sua esposa, a missionária Ana, que nessa noite estarão conosco, tratando aí sobre alguns assuntos, entre eles, assunto relacionado ao chamado ministerial, e nesse caso aqui um chamado duplo, né? Já que ambos, os dois aí são pregadores, são pregoeiros, né, da palavra de Deus, tem um ministério aí itinerante, tem aí viajado aí ao Brasil, em breve, né? Glória. Em breve, eles estarão atravessando aí as fronteiras, países aí pregando. Não, é claro, eu creio. Como diz os antigos, né? Voando no pássaro de ferro. De ferro. Eu recebi uma profecia dessa já uma vez, já estou esperando cumprir. Eis que eu te vejo num pássaro de ferro. E aí eu era ainda novo convertido, eu falei, rapaz, que negócio é esse? Depois, com o tempo, a gente Depois eu fui descobrir. Vai descobrindo. Né, pastor Nilson? E vai ser uma noite, com certeza, marcante. E já queremos convidar você, né? Já vamos começar aqui, já vamos entrar nos assuntos aqui. Muito edificante, mas antes, já dá aí o seu like, já compartilha aí com alguém, vai lá, envia aí para os grupos, para os seus amigos, para os irmãos lá da igreja lá, você que conhece, o evangelista Sérgio, missionária Ana, então já vai compartilhando aí, espalha aí para todo mundo. Esse é o único momento, tá, em que você pode contar para todo mundo, aí não tem segredo. Pode espalhar. Não, ó, pode aí apertar o dedo aí e espalhar para todo mundo. Tá? Nós estamos reunidos aqui num bate-papo edificante, num bate-papo que com certeza vai contribuir muito para a sua vida, para o seu ministério. Vai trazer aí algumas respostas da parte de Deus. Enfim, vamos falar aqui de experiência, nós vamos falar de Bíblia, porque esse é o podcast Ponto de Vista Bíblico. Né, pastor? Com certeza, pastor Wesley. Que Deus venha abençoar, né, esse podcast. E como o senhor falou, hoje nós estamos aqui não só com um convidado, mas nós estamos com dois convidados especiais, evangelista Sérgio, missionária Ana, esses convidados ilustres, a qual eu acredito que nós vamos ter um podcast aqui muito edificante. Acredito que nós vamos aqui, né, sermos edificados através desse diálogo, através dessa conversa que nós vamos ter hoje aqui nesse podcast. E quero aproveitar também aqui já a oportunidade para reforçar, pedir aos nossos telespectadores, você que acompanha o nosso trabalho, você que gosta do nosso trabalho, para você não deixar de curtir, de comentar, de compartilhar, porque fazendo isso você vai estar nos ajudando e, acima de tudo, que é o objetivo maior, você vai estar ajudando também nós a propagarmos a palavra de Deus, porque esse é o propósito, esse é a finalidade desse podcast, que é de propagarmos a palavra de Deus. E eu tenho certeza, pastor Wesley, absoluta, que hoje esse podcast está para lá de especial. Hoje, como eu já disse, nós não temos apenas um convidado, hoje nós temos dois convidados que são muito especiais, e eu tenho certeza e creio que nós vamos ter aqui um momento de muita edificação. Então, eu já convido a você aí a se preparar para assistir, para ouvir esse podcast, porque Deus ele vai impactar a sua vida de maneira poderosa através desse podcast. Evangelista Sérgio, queria que você, olhando para aquela câmera ali, falasse aí com os nossos internautas. Quem é você, evangelista Sérgio, né? Olhando assim, quem está vendo, novo, mas aí com certeza já com uma bagagem, experiência. Fala um pouquinho de você, logo em seguida a sua esposa, e aí eu quero, logo em seguida eu vou querer saber como foi o chamado. Quem Deus chamou primeiro, como é que foi essa descoberta, e a gente vai caminhar por aí, vamos ver até onde Deus vai nos levar.
queridos, a paz do Senhor Jesus, evangelista Sérgio, que nos fala. Falar baixo, vai ter que falar mais coladinho no microfone. Se for É? falar baixo. Tá? Vamos lá, encosta mais um pouquinho. Chega Isso. perto. É isso. Vamos lá. Então, evangelista Sérgio, que vos fala, casado com dona Ana, há 20 anos aproximadamente, somos juntos, 16 anos casados e eu sou uma pessoa tranquila, graças a Deus, sou evangelista pela misericórdia da casa do Senhor, 17 anos aproximadamente de ministério e Deus tem feito coisas grandes em nossas vidas, por meio das nossas vidas, do nosso relacionamento em outras vidas. E com o decorrer do podcast eu tenho certeza que Deus ele vai falar com o seu coração e vai desenrolar aquilo que tem para fazer aqui nessa noite. Amém. Senhora Ana, Aleluia. Paz do Senhor, gente. Eu sou missionária Ana, né? Algumas pessoas, pouquinho a gente me conhece, mas eu quero já agradecer a Deus, porque hoje mesmo eu estava em casa fazendo, né, tendo um particular com meu Deus e agradecendo a Ele, né, da onde Ele me tirou. Nós somos baianos, né, o meu esposo, mas eu sou do interior da Bahia, de um lugar bem longe, onde as pessoas falam muito errado e assim, se quem não entende até acha engraçado, mas eu sou tão grata a Deus porque Ele me tirou de um lugar aonde na minha visão jamais ninguém podia me tirar, né? Na roça, eu sempre digo, eu sou da roça mesmo, né? E eu vejo a mão de Deus, porque quando eu estava lá, Deus, Ele tinha já um projeto na minha vida e sempre eu digo a Deus, se não fosse o Senhor que me trouxe até aqui, o que seria de mim, né? Então, eu sou essa pessoa, né? Ana, casada com o Sérgio, com meus 2 filhos, Cauã e Matheus, um de 18, um de 13, e temos uma história, né? Mas eu rendo graça ao Senhor realmente, porque eu sou uma pessoa improvável. 1 Coríntios, capítulo 1, 26, fala que Deus chamou as coisas loucas, né, deste mundo para confundir as sábias. E eu de um jeito engraçado, com Deus, eu me encaixo muito nele, porque eu sou uma coisa louca, né? Eu me considero isso, porque quando ninguém estava me olhando, Deus ele me viu lá, onde tirou de um passado que talvez hoje eu não sei, pelos meus pensamentos, que eu estaria aqui hoje, né? Então, fazendo uma reflexão hoje, eu sou grata a Deus, porque ele me tirou deste lugar, gente, do mato, né? Eu posso te falar alguma coisa, algo já para começar? Pode. Só porque eu tô falando que Deus ele me tirou da roça, né, do meio do mato, praticamente, né, de um lugar desconhecido, né? O lugar lá no sul da Bahia, Igrapiúna, foi onde Deus me chamou, Deus me tirou de lá, causou uma situação para eu sair de lá, para vir para a cidade, para a capital, né, para Salvador. E depois Deus trabalhou na minha vida, a gente veio aqui para o Rio de Janeiro, isso é uma longa história. Mas quando eu estava lá na roça, né, Deus fez algo tão extraordinário na minha vida, porque assim, eu tinha um sonho, e o sonho que eu tinha era casar, ter 2 filhos, um casal na verdade eu queria ter, mas Deus me deu 2 filhos, eu agradeço a Deus, né? E Deus fez isso comigo, né? Então, assim, coisas que eu nem esperava, eu nem imaginaria. E eu olho assim e sou verdadeiramente grata ao Senhor por isso, né? Por Ele ter me tirado lá, desse lugar. E hoje, uma curiosidade, né? Porque às vezes eu vejo isso até hoje com as pessoas cobrarem tanto. Às vezes eu fico assim, meu Deus do céu, porque eu não gosto de monte. Eu vou contar essa história quando eu não contei a ninguém. Eu não gosto de monte. Mas eu não gosto de monte daqui porque é mato. É mata. É mata. Lá na Bahia, o monte é areia. É céu aberto. Eu gostava muito de ir pro monte. Mas aqui, às vezes a pessoa me chama pro monte e diz assim, eu não quero, eu não gosto. Eu gosto de orar, mas eu não gosto de ir pro monte. Porque pela nossa dificuldade lá, né, quando a gente era jovem, criança, meu pai ele caçava e às vezes era necessário ele sair da casa, da nossa casa e ficar uns 15 dias dentro da mata fechada. E é onde a gente não via ninguém. Verdadeiramente a gente não falava com ninguém, só via o barulho dos animais, né? E assim, e aquilo quando eu saía, o meu pai tirava a gente de lá,
eu ficava tão aliviada, como se eu dissesse assim, eu estou livre, tô livre. Então aquilo era algo para minha alma grandíssimo. Então hoje, quando se fala de monte, eu não gosto, mas eu não gosto por causa disso, porque eu volto lá atrás e fico dentro daquela mata fechada e me traz a lembrança e a minha vontade é de ir embora, né, de sair dali. Então assim, eu já vou querendo voltar. Então eu não gosto muito de mata por causa disso, né? Então assim, foi de lá que Deus me tirou, né? Então assim, eu sei que poucas pessoas conhecem essa história, essa parte da minha vida. Talvez pessoas pensam que Deus me tirou, que a gente faz da Bahia, de um lugar, né, grande e tal, mas não foi. Foi desse tipo de lugar que Deus me tirou. Então, e um dia me apresentou, né, Evangelista Sérgio, também a gente vai conversar aí. E Deus fez grandes coisas na minha vida, então eu sou essa pessoa, né, que estou aqui, me sinto honrada de estar participando desse podcast, o primeiro podcast que nós estamos participando. Eu sou grata a Deus, da vida do pastor Wesley, do pastor Nilson, meu pastor, né, que foi meu pastor, e sou grata a Deus, né, por tudo. Quem Deus chamou primeiro? Como é que foi o chamado? Quem já nasceram em berço evangélico, se converteram depois? Como é que foi? Já se conheceram crente? Como é que é essa história aí? Então, já deu pra perceber que eu sou tímido, né? Percebeu isso aqui? Eu também sou. Então, vamos lá. Decorrer da conversa, acredito que vamos soltando mais, né, Jordão? Com certeza. Então, eu, com 18 anos, eu aceitei Jesus pela primeira vez. E eu fiquei 3 meses e saí. Só que foi exatamente no período que a gente se conheceu. A gente se conheceu em 2016, 2005 a gente se conheceu. Com 18 anos eu aceitei Jesus. Fiquei 3 meses na igreja. Saí do evangelho e desnorteei no mundo. E passado 3 anos eu vim para Jesus. Só que quando eu vim para Jesus eu já estava com ela já, a Cauã já estava 6 meses. Exatamente no dia 19 de agosto. Não lembra não? Não, primeiro por aí, vai tá certo. 2007. Eu aceitei Jesus e de lá pra cá continuei. Só que no meu aceitar Jesus, eu aceitei Jesus no domingo. Isso aqui é engraçado, mas é o que aconteceu com a gente. Aceitei Jesus no domingo e eu gosto de falar isso aqui, que ela não gostava de crente. Já falei algumas vezes, ela não suportava crente. Não gostava. E embora eu não soubesse que ela não gostava de crente, eu cheguei em casa em silêncio e em silêncio fiquei. Na segunda-feira ela me perguntou se eu virei crente. Ela não falou se eu aceitei Jesus, ela falou: você agora é crente, né? Eu falei: sou, sabe, baixinho. Eu falei: sou. Ela virou pra mim e disse: se eu tivesse um lugar pra ir embora com meu filho, eu pegava ele e ia embora. E na época, a minha casa na Bahia é assim eu posso dizer, uma kitnet, porque a metragem quadrada lá é de 30 metros quadrados. Então a kitnet tinha um quarto, uma cozinha, um banheiro, era bem uma suíte. Cozinha pequena, uma sala. E a gente morava lá e a gente dormia na sala, sofá-cama. Cauã tava com 6 meses. Quando ela falou isso, eu virei a cama. Eu atravessei no sofá-cama e falei: eu não conhecia nada de Bíblia, não conhecia nada de Jesus. Só que uma palavra que foi me passada no evangelismo, que Jesus ele vai dizer que aquele que ama pai, mãe, filho, esposa mais que ele é digno dele. Quando ela falou isso, eu conversei com Deus, eu não sabia orar, porque a gente não aceita Jesus sabendo orar. Né? Na verdade, até hoje a gente não sabe orar, se o Espírito não nos ajudar, nos inspirar a orar. E aí eu falei com Deus, Deus, o Senhor disse que quem ama pai, mãe, filho mais do que o Senhor não é digno do Senhor, então tá nas suas mãos. Eu trabalhava nessa época à noite, trabalhava na empresa de Big Bag, esses sacos que colocam grãos, sacos enormes. E eu trabalhava à noite, comecei à noite das 11 às 6, só que o meu turno de trabalho mudou das 2 às 11. E certa feita a Cauã estava na rua com ela, do lado de fora, nos fundos da nossa casa. E quando eu saí de bicicleta para trabalhar, ela falou: amor,
não sei se ela me chamou de amor, não me recordo bem. Falou, eu vou entrar. Só que esse entrar, eu achei que ela ia entrar pra casa. Tava com o menino na rua, tava só 2 horas da tarde. Eu falei, não entra agora não, um negócio desse, não entra agora não. Ela falou, não, eu não vou entrar pra casa, eu vou entrar pra igreja. 15 dias depois. Rapaz, pensa um cara que saiu de casa até o trabalho, subir ladeira dando glória a Deus. Quem me olhava dizia que eu era maluco. Mas foi assim que... Mas assim... E dentro desses 15 dias, o pastor Nilson nos pastoreou por 8 anos, ele sabe que a gente ama evangelizar. Dentro desses 8 dias, eu saí direto, todos os dias, para fazer cultos em lares. E dentro desses 8 dias, a gente saindo, embora eu estivesse conhecendo o evangelho, conhecendo a Cristo, a gente ia para as casas e as pessoas se rendiam aos pés de Cristo. Eu vi Deus fazer muitas maravilhas. E até um dia que ela pediu pra gente fazer uma oração em casa. Ela pediu pra fazer um culto em casa. E a gente fez o culto em casa. E foi exatamente nesse dia que ela aceitou Jesus. Só que ela não aceitou Jesus de uma forma normal. Geralmente as pessoas aceitam Jesus levantando as mãos, né? As pessoas choram. Ela foi arrebatada, gente. Ela foi arrebatada e aceitou Jesus. Então assim, eu louvo muito a Deus porque ele me trouxe primeiro, porque eu acredito, dentro do meu ponto de vista, se ela viesse primeiro, de repente, eu sei que para Deus não tem impossível, não tem problema, mas eu poderia ser um problema no ministério dela, eu poderia ser uma pedra de tropeço, porque a gente sabe que hoje tem casais que, infelizmente, um é crente, o outro não aceita, tem essa controvérsia, e tem essas guerras dentro de casa, e Deus, ele sabe trabalhar, a gente sabe disso. Ele sabe trabalhar e exatamente por isso que ele me pegou primeiro. Ele me trouxe, me fez amá-lo até hoje, graças a Deus por isso, que esse amor não acabou, eu ainda continuo no primeiro amor, embora com maturidade, que a gente amadurece, né? E a gente estava até conversando isso ontem, quando a gente estava vindo de uma igreja, de uma ministração, sobre a maturidade que Deus tem nos dado, as experiências que Deus tem nos passado, isso a gente vai falando no decorrer do podcast. E foi assim. Eu primeiro vim, depois ela veio. E as batalhas que a gente enfrentou, que no decorrer do podcast a gente vai falando aqui. Glória a Deus. E até vocês chegarem, né, no ponto de ambos se tornarem pregadores itinerantes, né, pregoeiros da palavra de Deus, acredito que levou um tempo, né, e houve um processo para vocês chegarem. E eu até admiro muito, já deixando aqui, né, que eu admiro bastante vocês dois, porque é difícil a gente ver assim, geralmente, não é todo casal, né? um casal que ambos são pregadores da palavra de Deus e se darem bem, né? Porque eu acho que deve ser um problema. Queria até aproveitar aqui para saber como que é um pouco. Casal se dá bem. Desde que não tem ninguém vendo. Não vai chegar na igreja. Então, a gente sabe que... Então eu queria aproveitar aqui o momento para que vocês falassem um pouquinho, né, como que foi o processo, como que vocês, né, aos poucos foram chegando a exercer esse ministério junto, quem começou a ministrar primeiro também, quem começou a ministrar depois, e como que se deu um pouco desse chamado para ministrar a palavra de vocês dois, e como que é assim no dia a dia, né? Quem vai acompanhando, eu vejo sempre lá os vídeos lá, vocês colocam, né? Uma hora um tá acompanhando o outro, sempre andam junto, e eu admiro isso porque é difícil, né? A gente vê que geralmente é difícil um casal que ambos têm o mesmo chamado, assim. Geralmente quando o varão é chamado para ministrar, a mulher não ministra, geralmente louva, né? Geralmente faz esse equilíbrio, um prega, outro louva. Às vezes só um tem um chamado, o outro não tem, acaba atrapalhando. E vocês, eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque a gente vê que vocês, né, têm esse entrosamento, vocês têm essa parceria, e isso é muito difícil a gente encontrar assim num casal. E queria que vocês falassem um pouquinho como que aconteceu a vocação, o chamado, como que se deu, como que vocês sentiram, né, que Deus estava chamando vocês para essa obra, para esse ministério, como é até hoje, né? Tem muita briga,
A gente quer. Eu falei que Já eu fala sou. tudo, já Eu fala falei que eu Vai sou ficar da polêmica, Vamos né? falar, Se tiver vamos falar briga. tudo, A pastor. gente, à vai, vontade. a gente vai entornar Vamos tudo aqui em falar cima. Eu até acho que o nosso chamado foi até rápido, né? Sim. Eu vejo que Deus tem algo específico, às vezes, e diferenciado na vida de cada um. E não só isso, mas é quando o casal ou a pessoa, ele se coloca na posição, entendendo o chamado de Deus, né? Então, graças a Deus, quando nós aceitamos Jesus, foi de verdade, né? Foi uma coisa que a gente teve essa experiência com Deus e aquilo tocou o nosso coração de verdade. Então, a gente começou a nos entregar. Então, foi muito rápido. Eu acredito que demorou um pouco mais, porque quando a gente aceitou Jesus, a gente só morava juntos. A gente já tinha o Cauã, né? Como o Sérgio falou, de 6 meses. Eu ia perguntar isso, porque ele falou sobre evangelismo. Logo em seguida ficou para evangelizar, né? No tabaco. Mas a gente Sim. só morava junto, né? Então, mas com isso a gente já pegou o amor. A gente evangelizava, a gente fazia Oração, campanhas. arrecadação de alimento Isso. também, uma obra social para as pessoas. E às vezes, né, até passando necessidade, a gente ajudava outras pessoas, mas isso acrescentou tanto na minha alma, no nosso... São histórias que as pessoas não sabem. nas nossas vidas, fez toda a diferença. E eu acredito que isso foi tão bom no começo, a gente Passar por esse processo. a gente ser colocado nesse ambiente, porque isso fez o nosso coração aquecer mais pra gente estar como Envolvido. que se fala? Não é envolvido, mas posicionado diante de Deus, sabe? Diante da palavra, procurar a se consertar, a nos consertar e aquilo que a Bíblia, né, traz pra gente, a gente procurar se enquadrar nela. Então, a gente morava junto e a gente tinha esse desejo de fazer as coisas, de tomar ceia. Ser envolvido E com a aí o obra. nosso pastor, a gente aceitou Jesus, a gente congregou a primeira igreja, foi na Batista, Pentecostal, lá da Bahia, Renovado. né? Renovada. Então, o nosso pastor nos orientava, que a gente já morava junto, não tinha por que a gente não casar, Sim. né? Então, a gente, diante da sociedade, diante de tudo, a gente se consertar. E aquilo, o desejo, a vontade de participar de tudo, de se envolver com as coisas da igreja, nos incentivou a buscar o casamento, porque antigamente eu não tinha nem sonho, nem negócio de casar, essas coisas assim, não. E aí, a gente passou ainda 2 anos na luta, pra gente dar entrada em casamento e tal. Foi uma batalha, uma peleja pra gente casar, né? O nosso casamento no civil foi inesquecível, Uma debaixo guerra. de chuva, Gente, que guerra. debaixo de guerra. A gente chegou lá atrasado, quase todos molhados. E nós casamos e depois disso aí a gente começou a receber alguns cargos na igreja de intercessão, né, de obreiros, na verdade, de obreiros. A gente recebeu o cargo de obreiro e a gente ali fiel, pela nossa fidelidade, pela nossa demonstração, o nosso esforço de se enquadrar na palavra. E então foi dado. E aí o que o pastor fazia? O pastor às vezes pegava 15 minutos e dava dos novos convertidos para pregar, Ministrar a né? palavra. Ele tirava um dia, ele dizia à pessoa, se preparem, que pode ser qualquer vocês. Vou dar uns 15 minutos para ver como é que vocês estão se desenvolvendo, está buscando Deus mesmo, está lendo a palavra. Então foi assim. E quando eu via as pessoas, as missionárias, particularmente eu como mulher, eu via uma missionária, na missionária Antônia da Bahia, que eu via, admirava muito ela. E quando eu via ela pregar, eu sentia vontade de assim, eu quero ser usada assim, que coisa linda, Jesus. Mas eu achava que nunca ia acontecer comigo. Eu achava bonito, mas que nunca ia acontecer comigo, a ponto de... Eu fugi muito, né? Eu fugia do chamado de Deus. Quando eu recebi a oportunidade, eu não aceitava, não queria aceitar. E Deus foi sempre me repreendendo isso, porque hoje eu sei, eu consigo enxergar que é o chamado que Deus tem na minha vida. E eu amo isso, amo. Hoje eu tenho certeza que Deus me chamou para isso, mesmo diante das batalhas, das pelejas. Mas antes de aceitar, eu fugia, né? Quando Deus me dava oportunidade de eu fazer alguma coisa, eu tinha muita vergonha e eu não queria. Então, ele começou a pregar primeiro. Ele sempre foi mais dado para a obra, assim, de pregar, aquela sede de pregar, ele sempre foi. E aí eu sempre acompanhava ele. E assim, as pessoas me conheciam como uma mulher do pregador. Ele nem conhecia meu nome. Então Deus usou isso para me constranger.
Porque quando eu recebi a oportunidade, eu não queria. Então, uma vez, Deus, as pessoas me chamam assim, a esposa do evangelista tá... Era diácono, mas... diácono. A esposa do diácono Sérgio está com oportunidade. Isso ali me constrangeu, foi algo particular que Deus fez comigo. Me constrangeu, disse, poxa, não sabe nem meu nome. E aí Deus falou, porque você foge da oportunidade, das oportunidades. E depois daquilo, eu fiz um voto com Deus, né? Eu disse, Deus, tá bom. Muitas das vezes Deus me repreendia, me chamando de covarde, eu era mesmo. E eu até sabia quando Deus ia usar alguém pra mim, porque eu ia dizendo, lá vem Jesus, Senhor de novo. E aí eu falei, fiz um voto com Deus, dizendo, Deus, a partir de hoje, eu podendo aceitar o seu chamado, a oportunidade, eu nunca mais vou negar ao Senhor. É um voto que eu faço contigo. Então é por isso que hoje eu jamais digo não para Deus, dentro das possibilidades. E nós temos esse compromisso e honramos as pessoas que nos convidam. Eu quero agradecer a todos que nos convidam para pregar a palavra. E hoje a gente só não vai, só se mesmo arrastado. Eu lembro que uma vez na Bahia, né, amor? A gente foi pra Bahia, ele pegou conjuntivite, eu peguei conjuntivite. Né, a gente tinha agenda de dia, de noite. E como é que prega com conjuntivite? A gente botou óculos na cara, né? E a gente pregou de noite, de dia. A gente poderia não pregar? Poderia. Mas a vontade de honrar, né? A gente fez isso. Então, não há barreiras, né? E Deus deu a vitória. Então, foi assim que Deus começou a chamar a gente. E a gente foi, a gente começou a pregar de novo. Eu fui abrindo culto, fui pra oração, que eu amo também orar. E se deu assim, né? Nosso chamado, nós estamos aqui, na glória de Deus, se desenvolvendo. Poderia ser levita, mas não sou, não tenho voz para louvar. Deus me livre e guarde de vocês, de me ouvir louvar. Né? Deus me chamou para pregar. Também isso foi uma surpresa, porque realmente hoje é tanto que às vezes as pessoas se confundem quando eu vou na igreja e a gente não conhece a gente. As pessoas dão oportunidade, botam ele para pregar e me deixa lá para eu ter oportunidade para louvar. Aí diz assim, aí pergunta a ele, sua esposa louva? Ele não louva, ela prega. Né? E eu sei que hoje, às vezes, até para as pessoas, isso é novo, né? É estranho, assim, mas eu fui chamada para pregar isso assim mesmo e eu amo isso. E um detalhe, no período que eu comecei a pregar, eu orava muito a Deus para que ela se posicionasse no centro da vontade de Deus. E como foi que eu descobri o que Deus queria comigo? Eu já cheguei a contar que eu trabalhava na época, há 17, 18 anos atrás, R$5.500 era muito dinheiro. Hoje é nada praticamente. Hoje, você vai no mercado e deixa 1.500. O café tá um absurdo. E eu trabalhava de bloqueiro, porque na Bahia, na verdade, não tem questão de divisão dentro da profissão de construção civil. É uma coisa só, pedreiro faz tudo. E aí o que acontece? Eu acordava às 5 horas da manhã, chegava às vezes 6h30, cansado. E eu no trabalho, Deus falou comigo, eu não quero você aqui. E sabe, só que a gente, 1 ano e meio de evangélico, não tinha aquela sensibilidade de quem é Deus, se é Deus. Porque às vezes a gente confunde nosso pensamento, nosso querer com a vontade de Deus, né? E eu entendi que era Deus naquele momento ali, e tanto que até desanimei de trabalhar na produção. E eu cheguei em casa, chamei ela, conversei, falei, amor, vou pedir pra sair do trabalho. Ela falou, amor, por quê? Eu falei, não, porque do chamado. Deus, ele tem algo na minha vida e eu preciso me posicionar para isso. Só que a gente passou um perrengue, né? A gente passou uma lutinha, um processo, embora a gente estivesse morando na nossa própria casa. E aí eu comecei a exercer, só que eu exercia e eu não via desejo nela de pregar, pastor. Não via desejo nela de querer fazer e tal. Eu comecei a orar, gente, eu orei tanto para que essa mulher, para que Deus começasse a levantar essa mulher e que ela se posicionasse no querer de Deus. E a gente passou alguns processos em alguns determinados ministérios que a gente passou que de fato nos deixou muito triste. Mas e isso só incentivou a ela não exercer o ministério. Sabe? Você ouvir, é pesado o que eu vou falar aqui, mas você ouvir alguém chamar sua esposa de Jezabel, assim, dentro de uma igreja, e você não poder fazer nada. E ela sabendo que era direcionada a ela, eu sabendo que era direcionada a ela, e eu vendo aquilo ali, meu pensamento era, agora que ela não vai mesmo. Imagina. E aí esse processo todo que a gente vai contar no decorrer,
E eu vendo aquilo ali, eu comecei a orar, eu fiz propósito de oração, propósito de jejum, falei, Deus, levanta ela, não quero pregar, bem assim, não quero pregar sozinho, não quero fazer a sua obra sozinho, porque a gente sabe o quão difícil é, embora eu não tenha passado por isso, mas o tempo que eu passei, pastores, pregadores, missionários, estarem na obra, o teu companheiro, mesmo sendo crente, não acompanhar, não tá ali Não perto, tá ali lado a lado, não né? apoiar, entendeu? E essa oração demorou um pouquinho, demorou uns 3 anos, mais ou menos 4 anos, para ela se posicionar no querer de Deus. Hoje, às vezes ela fala, gente, eu brigava para não entrar. Agora entrei. Agora entrou, não sai mais. Então, assim, eu louvo a Deus pela vida dela. E, de fato, Deus ele fez isso com a gente. De fato, Deus ele tirou tudo. Fez com que a gente abrisse mão de coisas para viver ele. Porque, na verdade, o chamado exige sacrifício. Sacrifício. Entendeu? E a gente entendeu isso. A Ana trabalhava, ela trabalhava, antes de virmos para o Rio, ela trabalhava em uma multinacional de aparelho doméstico e eletrônico. Ela abriu mão disso. Entre outras coisas que a gente de fato Era a abriu empresa mão. que eu sonhava a trabalhar, né? Eu trabalhei 1 ano, tive que sair. Ela chegou aqui no Rio, trabalhou em uma casa que ela ganhava Só final de semana. como é? Folguista. Trabalhava sábado, Ia sexta, voltava na segunda de manhã. Ganhava quase R$ 2.000 na época. Na época É. Carteira assinada. Então, assim, Deus fez isso com a gente. Sabe? E a gente louva a Deus, porque assim, é aquilo que eu falo às vezes, gente, quem Deus chama, ele sustenta, sabe? Eu tava conversando certa feita, já vou passar aqui, eu tava conversando uma vez com o Uber, e o rapaz é afastado do evangelho, e ele falou, pô guerreiro, tu vai trabalhar? Eu falei, tô indo trabalhar, tô indo pra guerra. Cheio de ferramenta. Tava com as ferramentas de trabalho, e ele falou, rapaz, eu também trabalho com isso. Eu falei, pô, varão, pior de tudo é que eu não gosto de trabalhar longe, eu tô trabalhando na Tijuca. E o senhor sabe que eu não gosto de trabalhar longe devido às minhas agendas, né? Eu quero chegar cedo, tirar um momento com Deus. Geralmente a gente tira, tipo, 2h30, entra no quarto, é a gente de Deus. E ele conversando comigo, eu falei, varão, às vezes eu pergunto a Deus se de fato ele me quer nesse negócio. Na hora, pregando, sabe? O rapaz ele olhou pra mim e falou, varão, Deus quer você com isso, Deus quer você nisso, Deus quer você pregando e tal. Aí eu falei com ele do medo que eu tenho. E não é medo de me decepcionar ao me lançar na obra de Deus. Minha preocupação é, pô, a gente tem 2 filhos. Dependem da gente ainda. A gente ainda mora de aluguel. Não temos uma estabilidade. Ao ponto de dizer, não trabalho mais para ninguém para viver da obra. Já conversei com o pastor Nilson, eu falei com ele que se eu pudesse, se Deus levantasse um empresário hoje e falar, Sérgio, eu vou te dar tanto todo mês, vou te dar uma casa, te dar um carro, irmão, esquece o trabalho. Eu ia viver para a obra literalmente, entendeu? Eu não ia ter tempo para estar me estressando com coisas dos outros. Eu ia me dedicar mais na obra de Deus. Então, assim, essa foi a forma que a gente entendeu o chamado de Deus nas nossas vidas e por isso nós abrimos mão de coisas, né? Para viver a obra ao ponto de até a minha própria mãe eu cheguei a repreender novo convertido. Então, assim, porque eu entendi de fato o que Deus queria com a gente, comigo pelo menos, até que ela entendesse o que Deus queria com ela. Então foram processos que de fato doeram, foram dolorosos. Pra gente, até chegarmos à aceitação que nós temos hoje e às vezes as pessoas Acho que foi fácil. olhar pra gente e falar, poxa, eu admiro tanto vocês. Sabe, porque quando você tá lá, é uma coisa, o negócio é os bastidores, é a história que você passa, as feridas que você tem. E dentro dessa situação aqui, de casal envolvido na obra e tal, a gente tem propriedade de chegar para qualquer um e dizer, não me inquiete, porque eu trago no meu corpo marcas de alguém que abriu mão de coisas para viver o que Deus tinha para nossas vidas. Abrimos mãos até hoje, né? Porque É um fato que as pessoas olham aqui agora, mas a gente tem uma história, 17 anos, né? Que a gente tem, olhando assim, a gente contando assim por alto, parece que a gente largou mão, abriu mão, foi fácil, a gente não teve nossas dificuldades, né? Os momentos que a gente olhava, que a dificuldade chegava de verdade, e a gente vinha perguntando assim, meu Deus, será que é isso mesmo?
será que foi o Senhor mesmo? Ou foi porque a gente passa pela prova, né? Não é Deus chama a pessoa para abrir mão e de repente ele vai jogar em cima de você dizendo, tá vendo aí? Tudo para você não vai passar necessidade nenhuma. A nossa fé é provada nisso aí, né? A nossa fé e nossa confiança. Porque às vezes a gente mente para nós mesmos, né? A gente diz que confia em Deus, mas na verdade a gente não confia. E Deus, ele faz a gente passar. Então, nosso relacionamento também passou momentos de dificuldade, né? Eu já quero entrar aqui um pouquinho do nosso relacionamento, porque as pessoas pensam assim, Ana, hoje a gente, graças a Deus, tem um amadurecimento que a gente consegue viver, né? Ter sabedoria para viver, mas a gente já passou momento difícil, né? Momentos de a gente olhar para um outro e dizer assim, não dá mais, né? Até, né? Posso falar? Até a separação a gente pediu, né? Tivemos 7 anos de relacionamento. Gente, os meus 7 anos não é fácil não. É difícil, muito difícil, muito complicado. Então, desses 18 anos, uns 10 anos, foi assim, tentando assim, sabe, ajustar as coisas, né? Uma mulher... 7, 8 anos para ajustar. Um homem sem um trabalho fixo, no momento que falta dentro de casa, com filho, né, com 2 filhos, você olha assim, tem aluguel, tem isso, é de pirar a cabeça, né? A gente a gente mesmo que vive na preocupação, e é nessas horas que Deus me mostrava que verdadeiramente eu não confiava nele. Então eu passei por isso, né? Porque eu dizia que eu confiava, eu já pregava e tal. Mas na hora H, na hora de viver mesmo, eu queria que ele desse um jeito. Não se vira. Entendeu? Tá chegando a conta aí, meu filho. Pensa a pressão. Eu pressionava mesmo, chegando a conta. A gente vai passar vergonha aí. A gente passou muitas dificuldades de verdade. E isso faz parte, né? Hoje a gente pode contar isso. Mas se a gente não passasse, a gente poderia estar contando isso hoje? Então, é o que muita gente, né? Por exemplo, igual no nosso caso aqui, pastor. As pessoas só vê um lado romântico. Isso. É isso. E aí ela aplica um romantismo, né? Aquela coisa, por exemplo, ela estava falando de onde Deus tirou ela, da Bahia, como é que é o nome da cidade? Igrapiúna. Manda um alô pro pessoal lá da... eu nem sei se está assistindo, mas vou lá. Vão assistir lá, em nome de Jesus. Ô meu povo de Igrapiúna, aleluia! Eles vão assistir lá. Eu lembrei, então... Chegou perto lá, pastor? Foi a perto? Chegou perto lá. Cheguei perto. Fui lá em Venceslau. Venceslau. Então, eu lembrei de Davi, né? Sim. Todo mundo que olha para a história de Davi, até quem pinta um quadro de Davi, quem faz um livro, faz um desenho de Davi, faz um desenho de um Davi romântico. Né? Um menino bonitinho, limpinho, cuidando das ovelhas branquinhas, limpinhas, mas a Bíblia não apresenta esse Davi não. Ela diz que Deus tirou ele de trás das ovelhas malhadas. Entendeu? Quem eram as ovelhas malhadas? Eram as ovelhas que nasciam com mais de uma cor, não tinha valor comercial nenhum, só prestava para 2 coisas. Para procriar e dar leite. Só. Entendeu? Então o que era feito com essas ovelhas? Pegava ela, afastava, tirava das outras e colocava ele num lugar bem isolado, para quando alguém viesse comprar ovelha, aquelas coisas todas, nem ver. Entendeu? Então ele ficava isolado, esquecido, abandonado, nos pastos ali de Belém. E Deus viu, aí Deus diz bem claro, diz para ele, tirei de trás das ovelhas malhadas. Então se pinta esse romantismo. A mesma coisa é o pregador hoje, por exemplo, você pega um pregador de itinerante hoje aí que está na mídia, todo mundo só vê o lado romântico, aí taca pedra, critica, que absurdo, isso, aquilo. Pastor, é a mesma coisa, só vê esse lado romântico, a pessoa não vê o preço que foi pago. Para o pregador, está onde está, ou chegar onde chegou. É o aplauso do momento. Embora eu não vou chamar ele de ponto final, porque tem muita história para frente ainda. Sim. Mas até ele chegar onde chegou, foi pago um preço, teve renúncia, teve desprezo, teve privações, né? Que até fome, até necessidade. Fome não, porque hoje no Brasil, né, é um pouco mais difícil aí passar, mas necessidade. Privações, de um filho pedir uma coisa e você não poder dar. A gente já passou por isso. Horrível. De você abrir a geladeira e não ter nada. Não ter nada, né? Nada.
Teve uma vez que a gente Forma foi de pregar, que ele foi dizer? pregar, a gente tinha nada pra comer. Ele é pregador já, né? É, Aí ia quando a pregar gente só mesmo. tinha um pouquinho de farinha de trigo em casa e açúcar. Aí eu peguei um pouquinho de farinha de trigo, botei açúcar, botei no forno, pedi um pouquinho de café à mãe dele e foi o que a gente passou a noite. Então, aí as pessoas não veem Não vê esse lado. entendeu? Mas eu entendo, eu penso, né? Deus permite, ela falou assim, eu não tenho fé. A Bíblia chama de fé, não tem essa palavra na Bíblia, né? A gente lê dessa forma. Quando Jesus olha para Pedro e diz assim, homem de pequena fé, Pequena fé. a gente chama de fé subdesenvolvida. Sim, É uma fé que ela existe, mas mas não ela é- ainda não desenvolveu não foi trabalhado. bastante para você crer contra a circunstância. Porque, por exemplo, se Pedro não tivesse fé, ele não desceria do barco. Sim, sim. Então ele tinha o fé. único que desceu, né? Então o ele único. tinha Mais fé. mais do que os outros. É. Só que a fé dele não era uma fé consistente. A gente chama de fé subdesenvolvida. Subdesenvolvido. Por quê? Porque a partir do momento em que ele sentiu o vento, aí ele falou, ih, rapaz, isso é sério. E é nessa hora que a gente vai Peraí, afundando então é mais. nessa hora, você quando abre mão de coisa para cumprir um chamado, para obedecer um chamado, você vai ir até tá tudo dando bem, É, até tá deu tudo dando um... certo. De repente, o primeiro sinal, o primeiro vento, é ali que a nossa fé, Vai. ela é provada. Isso aí. entendeu? É nesse momento que a gente vai dizer para Deus, que ele já sabe, é claro, Sim. mas na verdade a gente vai dizer para nós Pra mesmos. nós mesmos. Até onde nós podemos chegar. Entendeu? Poxa, eu ainda não estou querendo. Isso aí. Essa realidade que Bastante. Deus traz pra E gente. Deus gosta dessa sinceridade. Eu Sim. acho que Deus gosta, por exemplo, quando você vê qual é o sinônimo de incredulidade na Bíblia. Você falou de falta de fé, lembra de quem? Qual é o primeiro personagem? Tomé. Lembra? Tomé. Tomé. Só que Tomé não é um sinônimo de incredulidade. Não, não é certeza. Entendeu? Eu vejo algo positivo nele, eu vejo algo que ele fez o que nenhum outro fez. Sim. Dizer o seguinte, Quero peraí. ver, Quero tocar. eu até vou acreditar, Mas... mas eu quero acreditar de verdade. Eu não É. quero acreditar por causa do medo. Eu não quero ter medo de perguntar, eu não quero ter medo de confrontar. Sim. Então, vem lá, só vou acreditar se eu ver, tocar na mão furada e no lado furado. Isso aí. Aí Jesus, na hora, beleza, é isso que você precisa para você crer? Então tá aqui. Toca aí. Aí depois que ele vai dizer, não seja Incrédulo. incrédulo, seja Já crente. crente. Aquilo ali não é uma repreensão, é uma exortação. Exaltação. Sim. Tipo, a partir de hoje, né, não precisa mais de sinal. Certo. Beleza? Porque agora você tem certeza Que eu Sou eu. ressuscitei. de que eu ressuscitei. Então daqui pra frente é fé, Crer, sobre crer. fé. Isso aí. crer sobre crer. Entendeu? Então esse lado romântico, muita gente vendo ver, aí essas histórias que a gente acha interessante. É. De estar ouvindo, de estar passando para você, pro público, você entender o homem de Deus que está em cima de um público, a mulher de Deus que está em cima de um público, está ali, de repente ela está bem vestida, está bem arrumada, de É. repente ela está com um carro bom, mas teve um preço Que? a ser pago para chegar até ali. Né, Teve, pastor? teve um processo, né, para a Processo. pessoa chegar até onde ela chegou. E todo esse processo faz parte, né? Porque é dentro desse processo que a gente vai amadurecendo. Não, adolescente. Exatamente. Porque se a gente não passar por nada, se a gente não sofrer nada, se a gente não enfrentar nada de adversidade na nossa vida, a gente não amadurece, a gente não cresce. É. E Deus, ele permite essas situações até para que a gente possa amadurecer, para que a gente possa crescer, para que a gente possa aprender a lidar com essas Com as circunstâncias. situações, E o que é importante a gente salientar é que toda pessoa que verdadeiramente ela foi chamada, ela vai ser provada. Eu até já ouvi um pastor ele falar, e eu gravei, memorizei isso, e hoje eu tenho isso comigo, que ele falou que depois que Adão pecou e caiu, Deus não confiou mais em ninguém. Que quando Deus ele quer usar alguém, ele primeiro faz alista aquela pessoa para uma bateria de é. prova, Faz o processo, né? para passar por um processo, para depois do processo Aprovar ou não. Deus poder aprovar aquela pessoa e saber se pode confiar ou não naquela pessoa. Sim. Então eu acredito que sim. Então toda pessoa que ela é chamada por Deus, Deus ele vai permitir a pessoa passar por provação, É necessário. porque é através da provação que nós vamos manifestar realmente a nossa verdadeira fé. É. Porque a gente dizer que tem fé, né? Não só a fé, o Enquanto nosso caráter também. É enquanto isso, a a gente gente ainda fala não enfrentou nada, não passou nada,
É fácil. É muito fácil. Muito Agora, fácil. você demonstra a sua fé exatamente no momento em que a sua fé é provada. Isso. E como o pastor Hélio falou, também Deus permite essas situações que é para provar o nosso caráter. E às vezes até para moldar também, né, o nosso caráter. Então eu gostaria de perguntar para o evangelista Sérgio e para a missionária Ana, para que vocês falassem também, vamos continuar nessa mesma pegada, para vocês falarem assim, como que é a vida do pregador itinerante. Vamos entrar aí. Eu tenho certeza, eu fiquei algum tempo como pregador itinerante, né? Antes de eu me tornar pastor, hoje eu estou pastoreando. Mas antes de eu pastorear, eu fiquei pelo menos aí, eu digo que eu fiquei uns 3 anos aí na itinerância. Então eu conheço um pouquinho aí, né, dos percalços Dos aí caminhos, que um né? itinerante passa, mas eu gostaria que vocês contassem um pouco, até justamente para desconstruir esse romantismo que o pastor Ed estava falando. É. Porque muitas pessoas, elas criam esse romantismo, né? Porque só vê o momento ali do pregador, às vezes né, do pregador itinerante, só vê aquele momento, não conhece os bastidores. Eu Sim. acho de suma importância a gente poder falar aqui um pouco dos bastidores da vida de um pregador itinerante, para que a gente venha desconstruir esse romantismo que às vezes muitos criam e criaram, né? Em cima principalmente do pregador itinerante. Porque as pessoas, elas olham para o pregador itinerante, muitas das vezes aqueles que hoje, né, Sucesso. conseguiram alcançar ali o sucesso, e geralmente todo mundo se espelha nesses Deus. grandes pregadores, e o que é que todo mundo Processo. vê e o que todo mundo almeja? O sucesso Sucesso. daquele Mas- pregador ali que ele já chegou. Mas as pessoas não sabem o caminho que ele trilhou para chegar até ali, porque muitos, se souberem o caminho que a pessoa passou Desiste. para chegar até onde ela chegou, não querem. É. Então muitos olham e pintam, né, esse quadro romântico da vida de um pregador, porque vê um pregador, como o pastor Wesley disse aqui, às vezes tem um bom carro, né? Às O vezes carro ainda não chegou, não. às vezes tem um bom carro, às vezes, né, é um pregador que conseguiu Sim. aí alcançar, né, o sucesso, Sim. atingiu uma grande massa e tal. Mas a gente sabe que até chegar nesse topo tem todo um caminho a ser percorrido. E eu gostaria que vocês falassem um pouco aí, contassem algum caso, alguma situação que vocês passaram. Eu sei que tem muitos, né? E eu gostaria que vocês Vou tentar falassem escolher um aqui. um pouco. Saudade. Vou tentar escolher aqui. Então, Fica à vontade. Salmo 142. Rapaz, Davi. Tá muito frio, não, cara? Tá muito frio, não? Depois corta aí no podcast. Rapaz, eu tô quase tremendo aqui. Será que eu tô friando? Oxi. Você vai até que tá. Então, Tá bom. Davi no Salmo 142, no verso 7, ele vai dizer: tira minha alma da prisão. E como o pastor Sérgio falou, quem olha Davi romantiza, né? Parece que esquece da perseguição, de como ele era tratado na casa do seu pai. Parece que esquece que Saul tentou matar ele com a lança. Esquecem. Na verdade, as pessoas olham Davi a partir do momento que ele mata Golias. Pensa que a história dele começa Dali pra ali. lá, entendeu? Ali ele entra Es- em evidência. A história Esquece dele começa que teve o bastidores. Porque pregador itinerante, uma vez eu ouvi um pregador falar, ele falou: irmão, altar revela caráter, altar revela dons. O altar revela os dons, mas fora do altar revela o caráter. E assim, o altar, ele revela, só mostra o pregador itinerante. Mas fora do altar, a vida do pregador itinerante é bem difícil. São quase 17 anos, como a gente já falou aqui. E dentro desses 17 anos de pregadores itinerantes, a gente passou poucas e boas. Aqui no Rio, 10 anos, 11 anos que a gente tem aqui no Rio. A gente já foi pro Rio das Esperas pregar. Vigília. Sabe aquele dia que você diz: Deus, eu não quero pregar, mas nesse dia Deus te toma e a casa vira, fazer assim que nem um amigo que a gente tem capota. E a gente sair da vigília não receber nada. Nem pra pagar o Não, eu tô falando transporte. de transporte, não tô falando de oferta, que o pastor Nilson sabe que a gente não cobra pra pregar. Longe da gente, a gente leva o nosso material. A gente veio de lá andando, 5 e pouca da manhã. Você entende? Então assim, as pessoas não verem isso. Hoje,
quando a gente sai da nossa casa para pregar, logo quando a gente, no mínimo, sem soberba, sem... E hoje a gente não tem assessor. Nós nos assessoreamos, né, amor? Meu Deus. E é isso que acontece. 3, 4 pessoas nos chamando para pregar, fazendo agenda com a gente. Então, assim, a única coisa que a gente pede é o nosso transporte de volta e leva o nosso material, como sempre. Então, assim, as pessoas elas acham que a itinerância dá dinheiro. Dá dinheiro para quem é mercenário, assim eu posso dizer. Dá dinheiro para quem vende o dom, para quem vende o talento, para quem vende o chamado. Mas para quem entende que o chamado é de Deus, eu não estou falando aqui de dar de graça o que recebeu. Porque quando Jesus ele fala esse contexto aqui em Mateus, nos Evangelhos, Jesus fala para os discípulos que não é para ele levar nada. Porque quem vai receber, vai lhes abençoar. E se a casa que não receber a paz, não receber eles, que quando eles sair, sacudir o pó do pé e ir embora. O que eu estou falando aqui é que as pessoas não entendem ou acham que pregador itinerante ele vive da oferta. Mas chegou a época aqui, pastor Nilson, que a gente tirava das nossas vendas para pagar transporte, não ser ressarcido. Tinha época aqui que a gente chegava de um culto. Pastor, a gente já fez campanha de cadeirantes andar. Pessoas idosas, pô. Geralmente, cadeirante de 30, 40 anos ainda tem desejo de andar, mas 80, 89 anos, querer andar? Não tem essa vontade, até porque os ossos já estão... E a gente fez uma campanha em 2017, 2016, e uma senhora de 87 anos, ela voltou a andar nessa campanha. E foi exatamente nesse período aí que a gente passou um processo que a gente saía, tirava do nosso dinheiro, do nosso bolso. Ficamos em 2017, devendo 3 meses de aluguéis, sem nada em casa para comer. Pregávamos praticamente todo dia, de manhã, de tarde e à noite. Porque surgia trabalho também para você, né? Isso. Aí que acontece, o pessoal olhava pra gente e admirava. Poxa, prega toda hora, todo dia, aquele negócio. Aquela admiração que não sabe o processo. E aí, o que acontece? A gente tirava dinheiro do transporte e certa feita a gente tirou dinheiro do transporte, tirou dinheiro, a gente vendeu gravata, vocês sabem disso? Gravata, coisa, né? Artesanato, Ana fez torta salgada. Fiz tanta coisa. A gente comprou trufa pra revender, tanta coisa, pra tentar. E aí, a gente tirou da gravata, pastor Wilson. E quando a gente foi e voltou, a Ana perguntou, ele devolveu, eu falei, não. Falou, nunca mais vai sair. Ela falou, nunca mais vai sair. Se você fizer isso de novo, eu não vou te acompanhar mais pra lugar nenhum. A gente pagou o quê? R$50 de transporte. Aí o pastor chegou lá, comprou uma gravata. E comprou a gravata, porque eu vou comprar uma gravata, mas não deu dinheiro do transporte. Então, não, na verdade não foi nem esse, foi outro. Que a gente foi, e outro pastor que a gente saiu pra igreja dele pregar. Não, deixamos tudo claro ao pastor, a gente pede nosso transporte de volta e tal, leva o material, tá bom. O camarada comprou 4 gravatas, que era R$15 na época. Ah, sim, foi. Comprou 4 gravatas, deu dinheiro, deu os R$50 e acabou. Quer dizer, ele achou que os R$50 era o transporte, mas ele levou a gravata, gente. Você entende o processo que a gente passa? A gente saiu uma vez, isso na Bahia, a gente foi pregar no mesmo bairro, o bairro que eu morava era Portão. E a igreja era, como daqui na Cidade de Deus andando, uma semana, 15 dias antes, 20 dias antes mais ou menos, eu fui pregar. O pessoal me abençoou com R$30. Aí, iniciando, eu falei, não, irmão, não precisa não. Aí passou um tempo, o pessoal me chamou de novo. Eu falei, não tinha nada em casa, nada. Eu falei, hoje a gente pega. Nem ofereci. Pastor Wesley. Perdeu a benção. Aí a gente foi, né? Acabou o culto, tinha fruta. Aí me ofereceram banana. Eu falei, vou pegar não. Ela fez assim, pega, não tem nada em casa. Você entende o que é? Eu tava amamentando. Você entende o que é ser pregador itinerante? O que é ser pregador? Vai passar por isso, até Deus te exaltar, até Deus te levantar. Então, mas aí, será que não é isso então que estimula? Porque, veja bem, eu conheço alguns pregadores hoje que agora não faz mais como vocês estão fazendo. Agora é assim, eu vou fazer tanto. A gente conhece também. Não?
Eu conheço. Eu vou, né? Teve um obreiro lá na nossa igreja lá, fez um convite com um pregador, amigo meu, vi crescendo. E ele vai falar, pessoal, eu chamei fulano para pregar aqui, fulano falou que vem, mas é tanto. E aí eu falei assim, rapaz, é com você, pelo menos que o departamento Resolve. você resolve. Não, mas eu não chamei não, eu chamo de sua, então, enfim. Então o que acontece? Nós temos 2 pesos, As medidas. 2 medidas. Nós temos uma parte da liderança que só dá valor a quem cobra. Sim, sim. Né? Então, se cobra é porque tem valor. Se cobra é porque é bom. Né? E nós temos uma outra parte da liderança que não valoriza, Quem não cobra. entendeu? Aquele que não cobra. É isso aí. A gente passa por isso Então também. pega aquele que não cobra e usa. Não, traz fulano, fulano não cobra. Depois que acaba de pregar, entendeu? O pastor vira cara, As costas, some, vai embora. vai pro gabinete, entendeu? Muito mal vem, aperta a mão, muito mal dá um abraço. Então nós temos 2 pesos, 2 medidas. Aí o pregador, né? Isso aí parece uma briga do mar e o rochedo, e que tem que estar ali no meio ali é o marisco apanhando, tanto um quanto o outro, Sim. sem saber o que fazer. Ele não consegue vencer Gostei nenhum. dessa analogia. Ele não consegue vencer nenhum, nem vencer Nem o outro. outro, então Fica fica se tentando arrebentando. sobreviver. É Aí um nessa, marisco que aí sofre o dano. nessa briga toda, tem alguns pregadores que já Já cobra por causa disso. acabam até se corrompendo, Sim. né? Alguns indo ao extremo, se tornando mercenários da fé, porque Mercenário. alguns Sim. são, a maioria, e nem são todos, tá? Sim. Mas alguns são, isso é fato. Entendeu? E aí como é que um pregador, diante de tudo isso, se sente motivado e incentivado para continuar pregando, se ele não Não tem reconhecimento. não tem esse reconhecimento? Aliás, não digo nem reconhecimento, eu acho que é respeito. Sim. Respeito. Né? Então. É a Que a gente honra, né? sabe. Para você se locomover hoje é um custo. Para você Sim. estudar hoje, né, é um tempo, é um custo. Quem tá vendo aqui tem um monte de livro aqui. Sim. Né? Tem um monte de apostila aí. Esses dias eu comprei 3 cursos. Né? Um que eu já comecei a fazer, eu não vou fazer os 3 juntos. Né? Estudando, por causa dos projetos na igreja. Então tem tudo um custo. E aí quando você vai destilar ali o seu conhecimento, tudo bem, você está pregando a palavra? Pregando a palavra. Ah, mas dá de graça o que recebeu de graça. Bom, há uma confusão nesse versículo. Sim, aí que a sim, gente vai exatamente tirar uma hora que a gente isso. vai ter que esclarecer. Sim, sim. Muita, muita confusão. Entendeu? Porque de graça o que você recebe É a salvação. é a graça. É a A graça. graça é a salvação. Sim. A salvação você recebeu de graça, dá ela de graça. Conhecimento não é de Não, graça. não. É. Me mostra alguém E aqui a que Bíblia, adquiriu. nesse caso, a Bíblia também fala lá, né? E ali, É. no caso ali, nem tá se criando ali uma doutrina, né? Não, é Porque, doutrinamente falando, a Bíblia fala que o O obreiro obreiro é é digno do seu digno salário. do seu salário, Sim, não, acabou. quando eu E ali quis tá falar falando literalmente de dinheiro, né? Isso. Inclusive, ele ainda manda ali, Paulo falando a Timóteo, né? Que acho que ainda sejam de duplicada honra aqueles que se dedicam no ensino da palavra. Ou seja, que ganham muito bem, que para que eles possam ter tempo, né? Então, assim, na verdade, o que acontece hoje que a gente está vendo, como o pastor Hélio falou, o grande problema que eu vejo hoje é os extremos. Sim. Tanto de um lado quanto do outro. O extremo, às vezes, por parte do pregador itinerante, que por conta de alguns pastores que não valorizam, como o senhor colocou, que não honram, Aí vão e né, aqueles que eles chamam para ministrar no seu altar, e às vezes até fazem distinção, porque infelizmente é uma realidade. Tem uns que, se chamar um pregador X, ele sabe que aquele pregador tem um valor, cobra, ele vai paga para aquele pregador vir pregar Sim. num evento e tal, ele chama aquele pregador e paga. Aí se chama um outro pregador que é da comunidade, que não é quer um abençoar. pouco, na visão do quem está chamando ali, o pastor, é um pregador um pouco mais inferior do que o outro, vamos dizer assim, porque na verdade pela atitude dele, o que ele fala é isso, o que demonstra isso. Uns tem valor, outros não. Outros não. Então, assim, chama um pregador e você sabe, porque aquele pregador ali não vai trazer. sem um valor. Sim. Aí levou lá aquele pregador. Aí daqui a pouco, passou uma semana, um mês e te chama. É. Aí você vai lá, se esforça, prega, dá o sangue lá. Aí
não dá nem um café. Ou não dá nem a passagem por... Aí, essas questões desses extremos, que leva muitos, infelizmente, às vezes, a enveredar pelo mesmo caminho que Sim, aquele outro sim, que começou sim. a cobrar. Porque a gente conhece como pastor, a gente convida muitos, e a gente sabe que a gente, né, convida um pregador, uma pessoa para pregar, e a pessoa, ela não cobrava, mas depois de um tempo, Começou a a cobrar. pessoa já começa a ter alguma certa resistência e já não quer ir mais pregar. Por quê? Porque ela quer também estipular um valor, quer também, né, receber algum valor para poder ministrar a palavra dele. Então a questão, esses extremos às vezes que é ruim. Inclusive, quero até aproveitar aqui para fazer aqui um comentário aqui, meio que um desabafo, porque hoje está difícil até para a gente conseguir um pregador para ministrar na campanha, no Sim. evento, Porque tem cobra. porque a gente, não eu, mas um obreiro lá da igreja lá foi convidar uns irmãos para pregar, e o irmão mostrou uma certa resistência, né? Porque a gente já conhece já as estratégias de alguns aí, não, minha agenda, vou ver na agenda, aquele negócio, tá, às vezes o cara nem agenda não tem. Por isso que quando me chamam, eu falo, ó, não precisa nem olhar, só vou olhar pra ver, mas não tem nem agenda, não tem. Aí vem o cara, nem agenda não tem, mas, não, deixa eu olhar aqui na agenda, pra ver se tem vaga, e a gente já sabe o caminho que essa conversa vai parar, né? Então assim, hoje tá difícil. A primeira coisa, eu fui fazer uma campanha lá na igreja, eu chamei um músico pra nos ajudar lá, então assim, música e tal. Primeira coisa que ele falou, pastor, vai abençoar? Meu Deus. Primeira coisa, eu chamei o cara, a primeira coisa que o cara disse, vai abençoar? Falei, pô, irmão, a gente abençoa assim, quando eu chamo, tal. Porque eu tenho um costume também, por exemplo assim, eu só chamo as pessoas, não levo sempre pra pregar. É. Eu chamo, às vezes num evento, numa alguma coisa e tal. Tem igreja que também trabalha Em cima com disso. pregadores, né, constantemente ali ministrando. Eu não, eu chamo, até porque quando eu chamo, tem um evento, alguma coisa, pra gente poder honrar a pessoa. E também é difícil, porque às vezes a igreja, por exemplo, a nossa igreja, Pastor Hélio, colocando a Pastor Hélio e a minha igreja, a gente não tem ainda uma estrutura assim. Porque eu fiz uma campanha lá de 4 sexta-feira. Se eu botar 4 pregadores, no mínimo de R$100, 150, se for dar para cada pregador, quanto você já gastou? 400. Né? Se for 100, dá 400. Se for 600, 150, 600. já dá R$600. E às vezes a igreja não tem condições de Sim, R$600. Então, fica difícil. Então, por isso que eu não chamo às vezes, né? Chama-se um pastor não cobra nada, o pastor não faz, geralmente o pastor Hélio também chamando, né? Tô em débito com o pastor Hélio, mas a minha agenda dele é lotada, por isso que eu não chamo, ele não para, né? Por isso que eu não chamo ele direto, mas prega lá. Né? A gente é amigo, toma um café no final lá, tá tudo certo. Mas tá difícil, gente, hoje, sabe, assim, e como eu falei, eu acho que os extremos, eu acho que a gente tem que honrar os pregadores que a gente chama, até porque se a gente sabe que a pessoa ela tem uma vida direita, ela tem uma palavra da parte de Deus para entregar para o povo, a qual Deus nos confiou como pastor, então a gente tem que honrar também essas pessoas. Acho que não precisaria ninguém estipular valor. Mas infelizmente a gente sabe que por conta de alguns pastores, né, que não honram, aí muitos acabam enveredando por esse caminho e pedindo ali, não, só vou pro X. E às vezes um valor até às vezes absurdo, ou às vezes que a igreja não tem condições de colocar de pagar como eu coloquei aqui. Sim. Então assim, hoje tá um pouco Complicado. difícil Então, essa situação, né? E o irmão não foi, né? Até vou falar aqui porque talvez possa ser que chegue aí, né? Uhum. E Então, tal, não foi e tal, mas Eu vejo isso por dois pontos de vista. Vamos lá. A gente tá falando aqui que Deus nos chamou, certo? E que Deus, quando Ele chama, Ele sustenta. Uma vez que Deus nos chamou para a obra, a partir do momento que eu cobro, eu tô tirando a responsabilidade de Deus daquilo que Ele me confiou. Entende? Vamos lá. Deus me chamou para pregar. Tá bom, eu vou cobrar para pregar? Se tiver um evento grande e tal, que a gente sabe que tem pregadores que pagam para pregar. Isso é Deus que está promovendo ele ou ele que está se promovendo? Que a partir do momento que eu cobro para pregar, eu estou falando que o que Deus me deu, eu que estou colocando preço.
Eu tô dizendo, não, quem manda no meu chamado sou eu. Eu tenho que pagar para eu exercer, senão eu não vou exercer. Entende? Então assim, E tem por outro lado também, né? Que a pessoa que tá pagando, você pode fazer. Você É, pode vai fazer então, você tá- pregar o- também é isso. Eu entendo, mas eu tenho dificuldade De aceitar. Ponto de vista. Eu tenho dificuldade de aceitar pelo seguinte. Né? Quando o pai de Saul perdeu as 3 jumentas, Uhum. ali, com Samuel, eles saíram para procurar, Sim. eles descobriram que tinha um profeta. É uma prática do Antigo O Testamento. que eles fizeram? Eles falaram, pô, gente, tem que ir lá no profeta, o profeta vai dizer pra gente. Sim. Vamos de mão vazia, não levar nada. Mas que e tem? aí, Mas é exatamente vai aí. abordar isso Então, aí, Sim, a Aí gente ele- ia tocar nesse assunto. falou, pô, não, mas a gente não tá de mão vazia. Não, eu tenho que. Então, Eles não foram de mão vazia, o profeta não pediu, né? o profeta. Sim, não pediu. Por que o Teve profeta caso não que pediu? nem receberam. É porque eles já sabiam, Isso já era uma cultura. já era uma cultura. Uma cultura. Que você vai do Costume profeta, deles. você. Abençoa ele. Isso é cultura. Então, essa cultura ela é bíblica. Sim, sim, sim. Eu Mas aí, não pastor? posso afirmar aqui que é um mandamento, pelo menos do Não, Antigo Testamento, não. Isso é Mas é cultura. cultural. Sim. Então deveria existir, porque é o seguinte, ou a gente faz uma coisa ou faz outra. Sim. Eu penso, ou honra todo mundo, Ou não honra ou não ninguém. honra ninguém. Porque honra um, não, aquele ali a gente dá oferta. Sim, aquele sim. ali não. Por que dá oferta para um e por que não dá para outro? Ou dá para todo mundo, Ou não dá pra ou não dá para ninguém. ninguém. Então não chama ninguém para pregar. Bota os obreiros tudo da sua igreja para pregar. Bota os irmãos, faz o rodizé e todo mundo prega. Porque aí você chama, por exemplo, eu fui pregar numa igreja e aí tinha um cantor também. Entendeu? O cantor levou a oferta, eu saí de novo. Dando glória. É itinerante, né, Eu pensei comigo assim, falei assim, rapaz, né, tudo bem. No meu caso, não fez falta. Eu, Sim, sim. Deus tem me abençoado. Não é nem meu ministério, eu nem gosto da itinerância. Morro, prego quando um amigo meu me chama, tudo, tá? Meu ministério é outro. Eu quero cuidar da minha Eu igreja, gosto. cuidar do meu povo. Eu gosto. Tô querendo até voltar pra itinerância, concorrer com os pregadores aí itinerantes. Tô bem. Fica tô com aviso, bem, hein? Tô tranquilo, tô bem. Entendeu? Eu já tenho problema demais. Já tenho problema demais. Tô satisfeito. Aí, foi um amigo que convidou. Vai. Então eu fico pensando, por quê? Então, por que você dá valor? Isso aí é hipocrisia. Por que você valoriza um Desvaloriza o outro. e o outro não? Por que o outro tem valor e eu não tenho? Por que o outro tem valor e o Evangelista Sérgio não tem? Nós concordamos plenamente com Sim, isso aí. pastor. Então A eu penso o questão seguinte, toda eu penso o aqui- seguinte, às vezes, essa filosofia, quem cria é o próprio pregador. Essa imagem, De. né? Ele mesmo estabelece, então quem vai convidar vai, ó, convidar fulano, mas fulano para vir aqui, você sabe que tem que dar oferta. Então já foi criado já foi rotulado dessa forma. Sim, sim, sim. Então, beleza, convida quem quiser convidar. Entendeu? Convida quem achar que é salutar, honrar o servo de Deus que vem aqui pregar. Sim. Entendeu? Porque eu não digo, não está pagando, está honrando. Sim. Não está pagando. Isso é princípio de honra. Entendeu? Você está abençoando um pai de família que prega, que tem filho para sustentar, que tem conta para pagar. Né? Por exemplo, tem um amigo meu, que aliás, ele dá aula para minha filha, né? Teclado. Ele é músico. Por muito tempo ele tocou na igreja e era remunerado. Ok? Só que ele não sabia fazer nada a não ser tocar. Música, sim. É crente. Então o que ele faz? Vai tocar na boate? Não. Vai tocar na noitada? Então ele tocava numa igreja que tinha condição de bancar. Exigia dele oração, santidade, compromisso. Sim, sim. Entendeu? Quando a orquestra se apresentasse, tinha que Está lá, ser dá de o melhor. ponto, um trabalho, né? Porque ele era remunerado para isso. E ele ficou por muitos anos. Sim. Tem. É salutar? É. Eu penso que é a mesma coisa. Pregador. É salutar. Então faz o seguinte, não chama. A minha igreja não pode. Não chama. A gente só bota a mão onde a gente alcança. Sim, eu até fiz um vídeo, tem o quê? 7 anos que eu fiz Eu um sei vídeo que sobre isso. é radical, bem. Só não é salutar cobrar, né, pastor? O senhor tá defendendo que Não, é o. não, Que- veja bem. o cara cobrar. Não.
estipular um É o valor. abençoar. olha que só. ele É trata, abençoar. né? O senhor está colocando de forma. Não, estipular um valor não. Então, o senhor está colocando Mas de forma. é o seguinte, Né? eu sou um pregador itinerante, então eu quero que todo mundo saiba que vamos lá, Pastor Wesley agora virou pregador itinerante. Pastor Wesley, queria que o senhor venha pregar na minha igreja, como é que eu faço? É só marcar convite aí. Tá, mas o senhor expôs alguma coisa? Eu falei, não, meu irmão, eu vivo da obra, eu vivo pra obra, Sim. não da obra. É. Então é o seguinte, eu não faço mais nada, eu não tenho emprego, larguei tudo, entendeu? Pra estar servindo a igreja. Sim. O senhor sabe o que isso significa? Ah, sabe ou não sabe? Aí Só que Sim, tem deixa gente claro. que faz cara Então. de mercador, pastor. Então, Infelizmente, eu tem acho, gente que eu é acho assim, até cara. que esse diálogo é importante. sim. Eu acho que Então, a gente tem que ser eu acho sincero. até que esse Não tô falando diálogo de é ser mercenário, importante. não. Não, eu Porque entendo, a aí gente entende. é Porque aceitável o pregador Olha só, Evangelista, itinerante aí chegar e deixa deixar só- claro, é, irmão, ó, isso. eu sou pregador itinerante e eu ainda não parei 100%, que às vezes, né? Sim. Mas eu preciso de uma ajuda porque eu abro mão, às vezes, de trabalho. É gente que vive no meio sabe como que é. Sim, sim. Até para que a gente possa se dedicar, para que a gente possa cumprir o nosso chamado com excelência, E não entregar tem que qualquer coisa haver, lá, né? tem que haver dedicação. Sem dedicação Não não vai. tem excelência. Então, para que a gente consiga fazer aquilo que Deus nos chamou para realizarmos com excelência, a gente tem que haver uma dedicação e isso requer. Vai fazer uma, Então, uma teologia. Eu acho Tem salutar. dinheiro Eu acho pra salutar. Não, sim, isso é fato. Eu isso é acho fato. salutar o Mas pregador é- ele deixar claro, ó, então eu não peço, mas eu preciso que os irmãos me abençoem Nos dentro das abençoe. condições da igreja. Porque eu acho que quando a pessoa ela coloca o valor, isso tem muitas implicações. Sim, Primeiro exatamente porque- A gente é isso. contra isso. É Primeiro colocar um porque- valor. é, porque- Eu sou contra o Não, valor. Primeiro não, porque não a gente não recebe vê oferta. esse tipo de prática na Bíblia. A gente não vê, Não primeiro existe. ponto, a gente não vê esse tipo de prática na Bíblia. Como você falou, até dentro No do texto. contexto do Antigo Testamento, não foi o profeta que pediu. Foi eles que... O profeta não colocou um valor. Não. Havia uma cultura a qual as pessoas entendiam que tinham que honrar o profeta. Sim. E elas levavam ali donativos, presentes, E aí, dinheiro, então, o grande para poder problema honrar, hoje- pra honrar os profetas. E a gente até tem casos, como o caso de Eliseu com o Nossa, general Naamã, Sim. né, que Ele levou abriu ali mão. presente e ele Ele não abriu mão. aceitou. Imagina se fosse hoje. Hã? Será que alguém Oferece pro rejeitaria? Geazi pra Né? ir lá. Será? Geazi ou Gessé, né? Sei lá. Geazi. Geazi, como alguns falam. Ele foi lá depois e a gente viu que ele ficou leproso, Sim. né? Por quê? Porque quando o profeta ele rejeitou, porque ele tinha visão de Deus e ele entendeu de alguma forma que não era Não para era pra aceitar Tem aquela um contexto, oferta. Tem um contexto ali, mas ele Tem não um aceitou contextualizado. e Geazi foi Você lá, pega Balaão lá, até tudo dentro de Isso. um contexto. né? mas E ficou se a gente for leproso. contextualizar, Não exclui o fato de honrar. Nada disso. Não, na Não, verdade, então. na verdade... O pregador é itinerante. Ó, eu conheço o evangelista Sérgio, tá aí, tá na rede social, todo mundo sabe. É pregador itinerante. Entendeu? Então, convidou para pregar. Tem que A honrar, igreja em filho. si. Na igreja em si. Porque assim, é o que o senhor estava falando, o contexto de Davi. Quando Samuel chega lá também, que os anciões saem de encontro e tal. Aquela mesa lá, na verdade, não era para Davi. A gente olhando assim, era para Samuel. Então, assim, isso aí, a igreja em si, ela tem que ter. Como o senhor falou, se não tem condições, não traz. Prega a vocês mesmos. Então, assim, se o pastor tá chamando alguém, que ele sabe que vai sair da sua casa, poxa, a gente sai embora os lugares que a gente vai para distante, a pessoa às vezes nos abençoa, quando não é isso, o nosso pastor Machado nos leva lá e nos traz. E assim, é questão do pastor dizer, vai trazer alguém de fora? Ó, prepara uma oferta. Porque eu não vou chegar e falar, pastor Wesley, quero que me dá 150, me dá 150. Hoje eu não quero mais 150 não, tá? É mais. A gente tem um amigo nosso, que praticamente entrou em depressão. Por quê? Porque, assim como nós, a gente sai para pregar e como a gente já falou aqui, a gente não pede, a gente não estipula, não pede. Quando alguém liga e pergunta, tu cobra quanto? A gente fala, irmão, a gente não cobra, não tem valor. Se os irmãos quiserem nos abençoar, e aí tá, agora, eis a questão, se eles vão querer abençoar ou não. E esse varão, a gente pregava na mesma igreja praticamente que eu prego, às vezes ele prega lá, e... Uma vez um amigo meu me perguntou, rapaz, cadê fulano? Rapaz, entrou em depressão e tal. Eu falei, rapaz, então foi por isso. Porque toda vez que a gente conversava, falava, pô, varão, foi pregar em tal igreja e o pessoal não abençoaram. Aí foi pregador tal lá, pregou lá, levou R$400. E a conversa era essa, pastor. O camarada, ele ficou
frustrado com isso aí. Entrou em depressão. Praticamente. Aí, tipo, eu não vou entrar em uma situação dessa porque não estão me ofertando, porque eu vou pregar na igreja deles. Entende? Ah, vou ficar depressivo porque não estão me abençoando. Irmão, eu confio em quem me chamou. Se eu confio, até hoje, dentro de 17 anos, dentro praticamente da itinerância, até os Deus têm sustentado. Claro que a gente já passa nossos apertos. Assim, quando eu não estou pregando às vezes, tem época, por exemplo, a gente que trabalha na área aí, sabe que chega a dezembro até março, abril, fecha as portas. É o tempo que a gente está mais pregando. Entendeu? Ah, o pessoal abençoa, uns abençoam, outros não. A gente leva o nosso material, vende nosso material e sustenta a nossa casa. Entendeu? E quando chega um momento de aperto que não tem pregação, Deus vai lá e abre uma porta para mim, que é o suficiente para manter a minha casa. Entendeu? Então, por isso que a gente olha e vê a mão de Deus sustentando o nosso ministério, sem precisar a gente falar, poxa, Evalon, me abençoa. Isso é nosso, é uma coisa nossa. Tá entre nós. Quem quiser fazer, que faça. Não tenho nada contra. Agora, estipular valor, dar valor àquilo que Deus confiou a você, de repente alguém não concorde, mas assim, o meu ponto de vista é esse, irmão, se Deus me chamou, Ele vai sustentar, Ele vai manter. Entendeu? E até porque a nossa dependência, se eu posso dizer, 80% é em Deus. Porque 20% eu tenho que trabalhar. Mas assim, 80% é em Deus. A gente jamais... Uma vez eu fiquei revoltado. Teve uma época que eu fiquei revoltado. Quando foi? Falei, irmão, vou começar a cobrar. Vou começar a cobrar, vou cobrar. Vou cobrar porque o pessoal chama... É assim, a gente sabe. Porque assim, o pessoal tem... Calma aí, rapidinho. Tem pessoal que é assim, poxa, evangelista é uma bênção. A gente faz campanha, tá? Aquele negócio, o povo começa a encher e tal. Tempo de festividade, não chama. E a gente olha isso aí, mas na época da seca, e a gente vaca tá lá magra. pra cavar buraco, entendeu? Pra cavar poço é a gente. Mas quando as coisas começam a prosperar, esquece. Quando o poço começa a dar água, aí é outro que vem pra beber a água. Gente, porque assim, todas as pessoas que me chamam pra pregar, eu tenho na minha rede social, eu tenho um contato no WhatsApp, irmão. Eu vejo lá o status de vez em quando de alguns lá, e a igreja está cheia e tal, mas antes da igreja ser cheia, eu passava lá praticamente toda semana, a gente tava lá pregando. Hoje, dificilmente, eu fico chateado com isso? Não. Graças a Deus que não. Mas assim, é nessas horas que a gente olha assim, eu vou cobrar. Pô, Sérgio, prega aqui, se me ligar pra pregar, eu falava, não. Eu particularmente não tenho coragem, não. Eu não tenho coragem, não. Mas na minha mente passa. Entendeu? Eu não tenho coragem. Entendeu? Então assim, infelizmente tem essas questões. Tem aqueles que estipulam valor, tem aqueles que sabem, os líderes, os que convidam, que sabem que precisam abençoar. Porque, pô, sair daqui pra ir, embora a gente nunca passou por isso, lá pra São Gonçalo, Teresópolis, pregar aí Uma vez eu falei com o pastor, pastor, só não sai da minha casa sem ser abençoado. Eu falei uma vez, mas também depois fiquei, Jesus, eu fiz certo. Tanto que esse pastor tem uma igreja aqui no Gardênia. Todas as vezes, depois que eu falei isso, que eu ia pregar na igreja dele, me dava R$40. Entende? Eu sei que as nossas atitudes podem mudar o pensamento deles também. Ela começar a falar, poxa, me abençoa aí. A gente vai sair de casa, porque assim, a gente sai de casa às 6 horas da tarde, a gente sai 5 horas da tarde para chegar na igreja às 7h30, 8 horas. Pô, teve igreja que a gente saiu para pregar 6h30. Teve que resolver uma situação de um casal. Quando chegamos lá na igreja, era 9h15 da noite. A igreja estava fechada, pô. E aí? Complicado, né? Complicado. Vida de itinerante não... É que o pessoal quer romantizar demais. Não é fácil, né? Porque também, assim, a gente ouvindo tudo, essas coisas não deixam de trazer um conflito para nosso coração, o nosso pensamento, o nosso intelecto, sabe? Traz um conflito, né, interior nosso, porque... Gente, nós somos seres humanos. Se a gente diz que a gente não se importa, pelo menos falar comigo. Se eu não me importo, eu tô mentindo, né? Se tem conflito nosso, que é só da gente e Deus. Mas quando a gente vê a acepção, eu realmente, teve um dia desse que eu tava revoltado por isso mesmo. A acepção, né? De pregadores, tipo assim, poxa,
você me chama para eu pregar no seu altar. Você é pastor, você tem que ter, né, responsabilidade do que você coloca no seu altar. Então, você me chama para subir no seu altar, para levar um alimento para suas ovelhas, que é uma grande responsabilidade, né? E aí, quando você chega lá, você vai com todo amor, vai, prega, se doa, dá sua alma, seu coração, só Deus sabe. E chega lá, dá R$20 de transporte, né? Beleza, foi o que eu pedi. O meu transporte, não disse o valor, mas o meu transporte. Mas aí você vê outras pessoas indo e receber oferta de R$300, R$400, né? E aí depois, humanamente falando, a gente fica assim, pensando assim, a acepção, e nós somos carnes. Fato. Nós sentimos, né? Não é que a gente vai brigar, não é que a gente vai brigar. Eu sou contra cobrar, mas eu também sou a favor de sim das pessoas ofertar. Porque eu digo assim, se a igreja ela não vê que eu não tenho honra para receber oferta, eu também não tenho honra para subir no altar, né? Porque se a pessoa honra um e não honra outro, poxa, né? Eu acho que isso aí vai fazer decepção. E às vezes eu fico pensando assim, Deus está vendo todas essas coisas, é o meu pensar, é o nosso entendimento. Deus, ele tá vendo isso tudo, né? Mas, e muitas dessas igrejas, as pessoas pensam que isso tá certo, mas tá fazendo acepção, não sei se percebe, eu não sei se é de propósito, ou não sabe que tá fazendo uma coisa que não tem ideia, mas, poxa, do mesmo jeito que aquela pessoa que recebeu a oferta é filho de Deus, nós também somos, né? Então, assim, eu já cheguei momento de situação de crise mesmo, de a gente passar necessidade na nossa casa, de a pessoa chamar a gente para ir fora daqui do Gardênia e a gente pegar transporte e a pessoa não ressarcia a gente pelo transporte que a gente gastou. Foi R$10, mas foi o pão, os R$10 do pão da minha casa que eu tirei, que eu pensei que eu ia ter, né, que eu ia ser ressarcida. Eu não queria nem mais, eu queria só ser ressarcida, mas não me ressarciram. Então tiraram o pão da boca dos meus filhos e não colocaram mais, né? Então isso doeu a minha alma. Foi nesse ponto que eu falei assim, Sérgio, não, eu fiquei irritada quando ele falou que o pessoal não deu transporte. A gente ficou lá esperando, transporte, difícil de pegar. E eu fiquei irritada mesmo, eu chorei porque eu sou mãe e eu tava criando uma expectativa de assim, poxa, eu vou pregar, a gente vai pra igreja, pelo menos a gente vai sair de lá com um alimento. Gente, não é pra ir pra restaurante, não era pra trazer o alimento pra casa de meus filhos. Então isso causa uma revolta. Se você não tiver um psicológico bom, né, e uma vida boa, instruída por Deus, você verdadeiramente para e passa a cobrar, como muitos passam por causa disso mesmo, né? Mas a gente vê, eu vejo, eu sinto, só que eu não me deixo ser dominada, abater, né? ser dominada e abater pelo chamado que tem na minha vida por isso.